Bom, vamos entender exatamente o que fala a defesa do cantor. Cláudio Bessas é o advogado do Gustavo Lima e está conosco. Doutor Cláudio, bem-vindo. Bom, boa noite, já 6h03. O Gustavo Lima, ele comprou 25% dessa empresa que eu mencionei há pouco, a VaideBet, e os empreendimentos dele, as empresas dele, receberam esse montante da Esportes da Sorte e da VaideBet, quase 50 milhões de reais. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero ressaltar aqui que a gente recebe com bastante felicidade, né, a ordem do desembargador de revogação da prisão preventiva decretada na data de ontem. Então, a gente entende que justiça seja feita a esse caso, porque nós já havíamos, né, apresentado todo um conjunto probatório, todos os fatos perante a autoridade policial, perante a juíza, e precisou, né, a gente recorrer ao TJ para que a justiça fosse feita. Então, em primeiro lugar, eu quero, né, manifestar essa satisfação nossa com essa decisão proferida na data de hoje. Com relação à questão das empresas, Balada Eventos e GSA, eu antecipo para vocês que foram negociações comerciais e pontuais, né? A Balada Eventos, ela realizou, né, a transação de uma aeronave de sua propriedade, a aeronave que é utilizada no seu dia a dia, nas suas operações, né? Todos sabem bem que o Gustavo depende, né, de aeronaves para executar a sua agenda de shows. Então, foi feita uma negociação com uma dessas empresas investigadas, e isso foi devidamente comprovado e provado para a autoridade policial e também para a juíza. Com relação à questão do contrato de uso de imagem do Gustavo, eu encaro que é um contrato normal. Gustavo é uma pessoa pública que vive da sua imagem, tem vários outros contratos, assim como ele divulga vários outros produtos, e não foi diferente nesse caso. Então, ele recebeu, sim, uma quantia pelo seu trabalho, né? Pelo seu trabalho, uma remuneração, pelo uso de imagem que ele cedeu, né, para a 50 empresa milhões? 50 Vadbet. milhões de reais? Eu não sei te dizer agora, precisar, né, esse valor, né, mas assim, um contrato que foi estabelecido, né, inicialmente por um ano, foi prorrogado e ele está em vigor ainda, né, foi suspenso, aliás, mas é um contrato que realmente existiu e existe. O senhor está dizendo que ele recebeu esse dinheiro só pela propaganda que ele faz do produto do Vai Debete, é isso? Um contrato que iniciou em 2022, né, um contrato que iniciou em 2022, a gente já está com o quê? Mais de 2 anos de execução do contrato, né, então Ele não eu tem creio que esse sociedade. montante que a Justiça tenha divulgado deve ser em relação a todo o montante do contrato. Agora, ele não tem, né, ele não tem nenhuma, não tem sociedade nessa empresa, ele não é Não. um dono. Porque tem um inquérito policial aqui em São Paulo, na Polícia Civil, que está investigando o patrocínio da Vai de Beto para o Corinthians, para o Clube Corinthians, né? E ali aparece o nome do Gustavo Lima, né? Você já viu esse inquérito? Sim, não, eu não tenho conhecimento do inquérito, mas eu tenho conhecimento realmente que é um contrato que a VaideBet, né, possuiu, né, junto ao Corinthians, foi uma parceria que eles estabeleceram. Eu não sei do conteúdo hoje do inquérito que o senhor se refere, mas eu creio que não tem nada a ver com a situação do Gustavo. Gustavo não é sócio da VaideBet, né? Gustavo é um garoto propaganda da VaideBet. Doutor Cláudio, eu não sei se o senhor sabe, o senhor é advogado, talvez o senhor saiba, qual é a ligação do Gustavo com o ministro Nunes Marques, do Supremo, que fez ele convidar o ministro para o passeio lá. O senhor sabe qual a ligação entre os dois? Não? Não vejo que tem nenhuma ligação, não. Se houve, né, a participação do ministro ou não em algum evento que o Gustavo fez, foi por mera conveniência. Não vejo nenhuma ligação dos dois. Cláudio, uma Mas, pergunta aqui, porque Pois a não? juíza também apontou que o Gustavo Lima teria ajudado dois investigados a sair do país, a fugir do país. Né? Ele É. realmente. Como é que foi essa viagem? Aliás, falando em viagem, como é que foi a saída dele a Miami? Muita gente aponta que vazou alguma informação e que ele poderia ter saído para não ser preso. É claro que isso é uma ilação, mas quero saber qual resposta o senhor dá, porque a gente vê muitas pessoas falando isso abertamente, Vamos, né? sim, vamos falar primeiro da viagem, né? Vamos Tá. falar primeiro de uma viagem que foi devidamente, né, planejada, aniversário, né, do embaixador do Gustavo Lima, 35 anos de idade, onde teve partida do Brasil aqui no dia primeiro, pós o Boteco de Goiânia, com destino à Grécia. O Gustavo levou, sim, os convidados, né, que ele quis levar para comemorar o aniversário dele,
né, naquele país, saiu daqui no dia 1º. No dia 3 foi a festa de aniversário do Gustavo. No dia 4 foi deflagrada a Operação Integration, né, com cumprimentos de mandados de busca, apreensão e tudo mais. Então, ou seja, eu não vejo, né, uma infelicidade muito grande, né, da juíza citar isso como uma forma que Gustavo deu guarida para foragidos da justiça, da polícia. Isso não existiu. Então, ou seja, se eles viajaram daqui, né, do Brasil para a Grécia com o Gustavo, e chegando lá houve, então, a notícia da deflagração dessa Operação Integration, se eles não voltaram com o Gustavo, isso não configura que o Gustavo deu guarida para eles. Ao contrário, se o Gustavo tivesse colocado eles dentro do avião e levado para qualquer outro país, aí sim, mas tem todo um registro, né? Todo um registro de passageiros junto à ANAC. Ou seja, essas pessoas que supostamente, né, foram assim chamadas de foragidos da justiça pela juíza, né, não retornaram com o Gustavo ao Brasil. Então, são situações diferentes. Quanto à viagem do Gustavo para Miami, também já era uma viagem planejada, né? O Gustavo tem negócio nos Estados Unidos e ele está lá a trabalho. E ele volta quando, doutor? Quando ele volta? Claro, ele retorna, ele tem agenda de shows para cumprir aqui no Brasil. O casal investigado... Que dia ele volta? Rapidinho, coach. Que dia ele volta, por favor? Olha, ele tem agenda de shows para cumprir aqui no Brasil essa semana. Tá. Então, geralmente, ele chega 1 ou 2 dias antes, né, dos shows. Qual dia do show dele? Cumprir a agenda dele. Qual o dia do show dele? Salvo engano, na sexta e no sábado, né? A agenda de shows dele está divulgada no Instagram dele. Tá, então o senhor acredita que ele chega na quarta, é isso? Eu acredito que ele chega na quarta ou quinta-feira, né? Perfeito. Geralmente ele chega 1 ou 2 dias antes da... Doutor Cláudio, esse casal que está sendo investigado voltou com o Gustavo para cá? Voltou no jatinho? Porque não, foram jatinhos, né? Não foi um jatinho. Não, eu bem expliquei que ele foi com o Gustavo, mas ele não retornou com o Gustavo, e que isso não configura guarida a foragido da justiça. E por que ele não quis retornar, é uma opção dele, né? Por que o governador Ronaldo Caiado, governador de Goiás, mandou o casal descer do iate quando saiu a decisão da justiça? Olha, eu até vi, né, uma entrevista, né, por um meio de imprensa relativa a essa questão do Caiado. Então, eu não posso falar pelo governador, mas ele deve ter tido, né, a sua oposição diante daquela situação. E creio também, né, que a própria pessoa, diante daquela situação da notícia, da operação, né, ele resolveu seguir os seus próprios caminhos. Então, eu não posso falar pelo governador, mas eu vi que ele foi bastante incisivo na reportagem. Obrigado. Tá. É sobre a publicidade também, doutor, porque o Gustavo Lima, a gente sabe, né, é um homem de muitos recursos, ele é muito rico, tem a carreira dele consolidada, né, na música, é um cantor de maior sucesso, um dos de maiores sucessos no segmento dele, que é o segmento sertanejo, ou seja, fatura muito, né, com shows, arrecadação, com o streaming, as músicas que são distribuídas. A gente vê no momento, né, toda uma questão sendo debatida sobre a publicidade dessas empresas de apostas online, né, porque muita gente está se viciando nos jogos, perdendo muito dinheiro. Isso até tem gerado uma imagem negativa para alguns influenciadores ou artistas. O senhor acredita que ele pode rever o posicionamento dele a partir daqui? E aí já saindo um pouco do âmbito criminal, mas indo mais para o âmbito da moral ou da ética e tudo mais, como uma celebridade, né, como alguém que carrega multidões, como o Gustavo Lima. O senhor acredita que é adequado, né, fazer publicidade para bets? Ele está pensando sobre isso? Vamos lá, da forma, né, Diego, que você bem ressaltou, realmente o Gustavo hoje é um grande empresário, né, não só no ramo da música, mas ele se dedica a outras atividades. Em relação à questão das bets, eu posso te dizer o seguinte: existe um processo de regulamentação, isso não é novidade para ninguém. E esse processo de regulamentação, ele veio realmente para colocar, né, situações, barreiras nesse ramo de atividade. Já era uma questão debatida há muito tempo. Oi, estamos ouvindo. Pode complete, por favor, já era uma doutor. questão debatida. Então, hoje, né, com essa regulamentação que vem, né, colocar regras no comportamento, às vezes, da pessoa, né, muitos se posicionam a favor, muitos se posicionam contra, mas está controlando a vida das pessoas, as pessoas não têm direito mais de fazer o que quer. Mas, enfim, isso é uma discussão,
é uma discussão social, uma discussão que ainda tem que ser debatida, mas a regulamentação está aí realmente para colocar freios nessa atividade. E eu vejo, né, que o Gustavo ainda não se posicionou, né, depois de todos os acontecimentos, mas, né, existe sim uma possibilidade, é claro, dele rever esse posicionamento diante dessa atividade.